Vamos lá, galera, então, continuando esse nosso bate-papo. Para falar a verdade, essas dicas que não são dicas, você com certeza lembra das nossas aulas, não é mesmo? Eu só estou chamando a sua atenção para alguns assuntos que com certeza o examinador pode colocar no exame de daqui a pouco, viu? Falta pouquinho tempo aí para você prestar o exame de ordem e a sua aprovação é garantida para você que está se preparando conosco aqui na Faculdade Legale, viu? Vamos lá. Nós já falamos então do exercício da advocacia e tal, vamos falar agora sobre coisa boa. Vamos falar de honorários advocatícios, 4 tipos de honorários advocatícios. Primeiro, são os honorários pactuados, convencionados ou contratados. O examinador chama assim, né? É livremente contratado, não se esqueça que existe a tabela de honorários da OAB, onde via de regra é dali para cima. A tabela é piso, via de regra. Em algumas causas, como por exemplo direito previdenciário, a tabela traz o teto, ok? Então cuidado com isso. São os parâmetros mínimos ou máximos estabelecidos pela OAB para o exercício e a percepção de honorários advocatícios. Segundo tipo de honorários arbitrados judicialmente, ok? Onde o juiz vai dizer, olha, o cliente deve tanto para o advogado a título de honorários advocatícios. Terceiro tipo, sucumbência. E sucumbência é prêmio. Sucumbência é prêmio. Ok? E a sucumbência pelo Estatuto da Advocacia deve girar entre 10% e 20% do valor da condenação. E quarto, honorários assistenciais, que são aqueles arbitrados, então, pelo juízo, quando o advogado exercer a advocacia e a sua decisão alcançar aí uma coletividade, né? Então, para sindicatos, para organizações representativas da comunidade, nesses casos são os honorários assistenciais, ok? Muito bem. Falamos sobre honorários também, agora vamos falar do exercício da advocacia em sociedade de advogados. Sociedade de advogados. Quantos dois tipos de sociedade de advogados nós temos? 2 tipos. Sociedade simples é aquela, então, onde a sociedade ela é constituída por 2 ou mais advogados, ok? Então, a sociedade simples, no mínimo 2 ou mais advogados, quantos quiserem aí serem sócios. E a sociedade unipessoal ou a sociedade individual de advocacia, onde sozinho o advogado passa, então, a ter personalidade jurídica. Nós vamos equiparar essa sociedade individual ou unipessoal com um microempreendedor individual, ok? Mais ou menos para você entender, não estou falando que é classificado como MEI, estou te falando que é, então, para você lembrar que o advogado sozinho passa a ter personalidade jurídica, beleza? Atenção, a sociedade de advogados, ela não é registrada em junta comercial. O local onde se registra, onde se deposita o ato constitutivo de uma sociedade de advogados é na OAB. Eu vou pegar, então, vou depositar o ato constitutivo, eu vou registrar o ato constitutivo na OAB. A partir do registro da sociedade de advogados na OAB, a partir daquele momento eu pego esse contrato registrado e levo então para a Receita Federal, para lá eu conseguir o número de CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ok? O local de registro de depósito de ato constitutivo ou das alterações de uma sociedade de advogados é a OAB. Muito bem. A partir daí, tenho a minha sociedade. Significa que eu e meu sócio, vamos imaginar que eu tenho um sócio. Que sócio que eu posso usar aí como exemplo? Professor Fábio Cáceres, também chamado de Fábio Menotti, não é isso? Muito bem. O professor Fábio Cáceres é meu sócio, um sócio rico e um sócio pobre, né? Muito bem, nós somos sócios. Aí, o professor Fábio Cáceres
pode advogar em causas particulares fora da sociedade, sim ou não? Ou eu posso advogar, tenho a sociedade, eu posso advogar fora da sociedade, sim ou não? Quem vai dizer isso é o contrato que está ali, constitutivo ou alteração da nossa sociedade de advogados. É o contrato que vai dizer se o advogado pode ou não advogar fora do exercício da advocacia em sociedade de advogados. Beleza? Muito bem. Aí, a nossa sociedade, depositamos o ato constitutivo lá na OAB, nós precisamos de um nome. O nome da sociedade, via de regra, o nome é constituído pelo nome e ou sobrenome de um ou mais sócios. Então, eu e o Fábio Cáceres, podemos ter a Cáceres Sociedade de Advogados? Sim. Podemos ter a Everton e Fábio Sociedade de Advogados? Sim. Podemos ter a Zadkian e Cáceres Sociedade de Advogados? Sim. A extensão, após o nome e ou o sobrenome de um ou mais sócios, deve ser, se for sociedade simples, Sociedade de Advogados. Essa é a extensão. Não pode ser advogados associados, não pode ser só advogados, é advogados, é Sociedade de Advogados. Beleza? Essa é a nomenclatura. Se for uma sociedade unipessoal, é o nome completo do advogado, acrescido da extensão sociedade unipessoal ou sociedade individual de advocacia. Essa é a forma. Beleza? Muito bem. Fábio Cáceres, meu sócio, morreu. E o escritório a nossa sociedade chamava Cáceres Sociedade de Advogados. O nome dele pode continuar na sociedade, sim ou não? Depende. A regra é, morreu, saiu. Morreu, leva o nome, sai da sociedade o nome. Só permanece, só vai ficar o nome do sócio falecido se tiver uma cláusula específica ali no nosso contrato da sociedade de advogados. Se tiver cláusula específica, aí sim, autorizando, poderá permanecer o nome do advogado falecido, do sócio falecido. Beleza? Muito bem. Atenção, não podemos ter extensões comerciais na sociedade de advogados. Limitada, não podemos ter ali sociedade civil, SC, não podemos ter essas extensões no nome da sociedade de advogados. Além disso, não pode ser utilizado o nome fantasia. Não podemos ter a causa ganha sociedade de advogados. Ok? Vem que tem sociedade de advogados. Não pode. Além de não admitir nome fantasia, não se esqueça que a sociedade de advogados deve ser composta por advogado. Ah, professor, mas isso é muito óbvio. O examinador vai colocar lá uma situação dizendo que um ex-advogado, ou seja, passou no concurso e agora ele é delegado de polícia. Pode continuar a sociedade? Não, porque não é advogado. O estagiário pode ser sócio? Não, porque não é advogado. Ok? Guarde bem isso. E por último, não se esqueça que a sociedade, ela possui algumas nuances específicas em relação aos sócios. Fábio Cáceres passou a exercer atividade incompatível com a advocacia, ou seja, ele passou no concurso e agora é juiz. O que acontece com ele na sociedade de advogados? Ele deve se retirar da sociedade. Ele se retira da sociedade. Agora, imagine que o Fábio Cáceres foi eleito vereador e foi eleito presidente da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. É uma atividade incompatível, mas é temporária. A legislatura, via de regra, dura 1 ano. Naquele período, ele não pode exercer advocacia. Quando não é permanente, quando é temporário, ou o Fábio Cáceres vai sair da sociedade, sim ou não? Não. O que ele vai fazer? Ele vai se licenciar.
licenciar. Aí o sócio se licencia da sociedade e quando findar a sua incompatibilidade, ele volta para a sociedade. Lembrando que, quando falamos em que ele se licencia da sociedade, ele não pode exercer atividades de administração dessa sociedade, hein? Licenciar-se é se afastar completamente, não pode nem administrar a sociedade. Beleza? Muito bem. Então, se for uma incompatibilidade permanente, sai da sociedade. Se for temporária, vai se licenciar da sociedade. O que mais? Vamos falar a respeito... professor, ninguém pode pertencer a mais de uma sociedade na mesma circunscrição territorial, na mesma seccional. Ninguém pode ter duas sociedades. Professor, eu posso ter uma sociedade simples com um sócio e ter lá uma sociedade unipessoal aqui mesmo em São Paulo? A minha sociedade simples, eu desenvolvo atividade em Santos e quero ter uma sociedade unipessoal lá em Rio Preto, São José do Rio Preto. Posso? Não. Mesma seccional, não posso ter duas sociedades. Pouco importa se são tipos diferentes de sociedade. Beleza? Muito bem. Atenção, filial ao advogado, a sociedade, é sim permitida ter filial. Filial é aquela atividade desenvolvida em sociedade de advogados em outra seccional. Não há que se falar em filial, sendo que eu tenho um ponto de atendimento em São Paulo e um na Baixada Santista. É a minha filial? Não. São pontos de atendimento. Filial nos leva a entender que é a atividade da advocacia em outra seccional. Para isso, todos os advogados sócios deverão ter o quê? Suplementar, onde pretendem abrir uma filial. Deverão comunicar o conselho seccional de onde tem a sede, né, aquela sede principal ali da atividade da advocacia, e também comunicar o conselho seccional onde se pretende exercer atividade em filial. Ok? Então, atenção, é permitido filial em todo o território nacional, preciso averbar e registrar aqui na minha seccional que eu estou abrindo aquela filial e lá no conselho seccional onde eu estou abrindo a filial também. Beleza? Para isso, todos os sócios devem ter suplementar naquela localidade onde vamos desenvolver atividade em filial. Beleza? Muito bem. Prerrogativas. Pelo amor de Deus, eu vou falar algo agora. Você vai pegar o teu estatuto aí e vai parar, dar um pause neste momento e eu vou esperar até você ler o artigo 7º, 7º-A e 7º-B do estatuto. Beleza? Então, parou aqui, vai lá e vai ler o artigo 7º, vai ler o 7º-A e o 7º-B. 1, 2, 3 e corre lá. Pronto? Voltou? Leu? Muito bem. Se você leu, até prestar o exame de ordem, você vai reler, treler, se é que existe isso. Ou seja, você vai ler, já leu uma, vai ler mais 2 vezes. Por quê? Extremamente importante saber quais são as prerrogativas do advogado. Importantíssimo saber as prerrogativas. Importantíssimo saber quais são os direitos do advogado. Se o advogado não sabe os seus direitos, como é que ele vai defender o direito do outro? Importante saber e sempre cai, hein? As prerrogativas da advogada. Importante. Leia, releia, artigo 7º-A, o 7º, 7º-A, 7º-B, leia e releia. Taxativo, é o que você está lendo ali. Advogado pode ingressar livremente. Advogado tem direito a não ser recolhido preso em
salvo em flagrante delito, até antes do trânsito em julgado, se não em sala de Estado maior. Importante. Se você não souber as prerrogativas, não vai dar para fazer o exame de ordem. Beleza? Então, por favor, importante, a parte da comunicação, advogado pode reunir-se, né, ou conversar, ou ali podemos falar assim que manter comunicação com o seu cliente, mesmo que esse esteja preso, considerado incomunicável. Importante. A correspondência do advogado é inviolável. Leiam, releiam, entreleiam as prerrogativas. Beleza? Muito bem. Vamos falar agora a respeito de processo ético disciplinar. Processo ético disciplinar. Professor, processo ético disciplinar, o que é isso? É um processo administrativo interno da OAB, onde neste processo nós vamos condenar e punir o advogado, sim ou não? Não! Processo ético disciplinar, a intenção do processo ético disciplinar é averiguativo. A natureza jurídica dele é averiguativa. Vai verificar se existiu ou não a prática de uma infração ética. Quem é que pode representar? A representação é a forma, é o ato pelo qual se leva a conhecimento da OAB possível atitude que possa considerar ou caracterizar uma infração ética. Qualquer pessoa pode representar um advogado, não precisa ser o cliente. Qualquer pessoa que tomou conhecimento, a vizinha ouviu que o advogado fez tal coisa com a sua vizinha, ela pode ir lá e representar o advogado. Requisito, não pode ser o quê? Anônimo. Nós já vimos que na OAB nada vai anônimo, sim ou não? Sim, é anônimo, arquiva. A peça, o instituto que vai dar início ao processo ético disciplinar é o quê? A representação. Representou, o processo vai para quem? Para o presidente do Conselho Seccional, que vai punir, sim ou não? Não. Lembre-se o seguinte, Tribunal de Ética e Disciplina, o TED, julga, Conselho Seccional pune. Não é o Tribunal de Ética que vai punir o advogado, ele vai julgar. E a decisão dele, quem vai executar é o Conselho Seccional, se for o caso de punição. O presidente do Conselho Seccional recebeu a representação. Vai nomear um relator para fazer o quê? A instrução daquele processo. O relator vai intimar o advogado. E lembre-se, estagiário também pode responder processo ético disciplinar. Vai intimar para apresentar defesa prévia. Que embora o nome seja defesa prévia, via de regra, é o único momento onde o advogado pode produzir todas as provas para justificar e esclarecer o ocorrido, visando possível arquivamento. Por quê? Se conseguir convencer e provar, óbvio, de que não houve a prática de infração, o relator pode enviar para o presidente do Conselho Seccional, que é quem tem a competência de arquivar processo ético disciplinar. Competência privativa do presidente do Conselho Seccional. O relator vai sugerir, presidente, eu sugiro que você arquive. E é ele que tem o poder de arquivar ou não, o presidente do Conselho Seccional. Fez a defesa prévia, não é o caso de arquivamento. Mas eu falei que o advogado foi intimado. E se ele não for achado? Para o processo, sim ou não, até achar? Não. É nomeado um defensor dativo que vai apresentar a defesa por ele. Então, feita, apresentada, então, a defesa prévia, temos o quê?
um despacho saneador, dizendo que foi representado, que depois foi apresentada defesa prévia, mas que ainda é necessária fazer o quê? A instrução processual. A partir daí marca-se a audiência de instrução. Na audiência são ouvidas testemunhas, até 5, para cada um. Não são ouvidas testemunhas abonadoras, aquelas que chegam lá e falam assim, olha, eu vou falar uma coisa, conheço esse advogado faz 30 anos, nunca soube de nada que desabone. Não, isso aí não interessa. Tem que ser pessoas que conheçam da matéria, da situação, do ocorrido. Feita a audiência de instrução, depoimento pessoal nessa audiência, representado e representante. Após, abre-se prazo para apresentação de razões finais. Apresentadas as razões finais, se faz o quê? O relatório deste relator, que fez o quê? A instrução processual, vai fazer um relatório. Feito o relatório, o presidente do Tribunal de Ética vai nomear um outro relator. Este agora vai fazer o quê? Juízo de valor. Vai ler tudo o que aconteceu e ele vai isento, não viu a representante chorar no dia, o advogado representado chorar no dia da audiência, um brigar com o outro, não viu nada disso. Vai se ater aos autos e vai fazer o seu juízo de valor, manifestar o seu juízo de valor. Marca-se, o processo entra em pauta e marca-se o dia do julgamento. No dia do julgamento, após a leitura do voto feita por este relator, segundo o relator que foi nomeado pelo presidente do Tribunal de Ética, após a leitura do voto, abre-se para a sustentação oral. De quantos? 15 minutos. 15 minutos. Após isso, o que acontece? Feita a sustentação oral, representante representado, o julgamento. Lavra-se o acórdão da decisão, lembrando que não existe decisão singular no Tribunal de Ética e Disciplina, é colegiado, é acórdão. Da decisão do Tribunal de Ética, cabe recurso para quem? Para o Conselho Seccional. Da decisão do Conselho Seccional, cabe recurso para quem? Conselho Federal. Se o processo ético-disciplinar for contra presidente do Conselho Seccional, ou conselheiro federal, o processo ético-disciplinar já é dado origem a ele direto no Conselho Federal. Cuidado com isso. Imagine que nesse acórdão o advogado levou uma sanção. Quantos tipos de sanção nós temos? 3. Ah, professor, mas aqui está 4. Mas preste atenção por que eu digo 3. Censura, suspensão e exclusão. A multa é acessória da censura ou da suspensão. Nenhum advogado vai receber somente pena de censura. Por isso que eu digo que são 3. Censura, suspensão e exclusão. Porque multa é agravante. A multa é agravante. E a multa, ela varia entre quantas? 1 e 10 anuidades. Isso, 1 e 10 anuidades. Censura, puxão de orelha. Significa que vai fazer uma anotação no prontuário, na capivara do advogado. Se o advogado tiver as atenuantes do estatuto, a censura pode ser convertida em advertência verbal sem registro. Pode.
Depois disso, suspensão. A suspensão vai proibir o exercício da advocacia em todo o território nacional. Por qual é o mínimo de 30 dias? 30 dias. E qual é o máximo de 12 meses? 12 meses. Feita, então, a suspensão, naquele período, é como se não fosse advogado. Não pode exercer nenhuma das atividades privativas da advocacia. Quando é que eu vou aplicar, então, a suspensão? Via de regra, quando eu estiver falando na reincidência de pena de censura. Ou lá no artigo 34, olha na matéria que tem dividido pelos incisos, artigo 34, do 1 ao 16, e por aí vai. Está falando de censura, depois suspensão e, por último, exclusão. A pena de censura, puxão de orelha, não é pública. Só você e a OAB ficam sabendo. A pena de suspensão é pública, todo mundo fica sabendo. Como? Site da OAB. Exclusão gera o cancelamento da inscrição. Vaza, não te queremos mais aqui. Cancela-se o número de inscrição. Quando é que eu vou aplicar a exclusão? Preste atenção nisso. Quando da aplicação da terceira suspensão, ou seja, suspendeu uma vez, suspendeu a segunda, vai suspender a terceira, manda o processo para análise da exclusão. É quando da terceira suspensão. Levou a primeira, levou a segunda, terceira já vai para a exclusão. Quando eu digo vai para a exclusão, vai para análise se é o caso de exclusão ou não. Lembrando que sempre que falarmos em exclusão, é assim como a idoneidade moral do início da nossa aula. Só será aplicada a penalidade de exclusão caso haja manifestação favorável pela exclusão de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. E aí, quando eu posso, então, também aplicar a exclusão? Olha lá no artigo 34, tem lá os incisos que geram direto o processo de análise de exclusão. Dessas penas, que podem ser objeto lá daquele acórdão do Tribunal de Ética e Disciplina, primeiro, cabe recurso para o Conselho Seccional, e da decisão do Conselho Seccional cabe recurso para o Conselho Federal. Beleza? Muito bem. Advogado empregado é aquele advogado que vai trabalhar, então, como? Com relação de emprego. Tem aqueles requisitos da relação de trabalho, sabe? De emprego. É empregado. Advogado empregado deve manter a sua liberdade, a sua autonomia, a sua isenção técnica. Embora seja empregado, não é o empregador que diz para o advogado, faça isso, tecnicamente falando, faça isso, faça aquilo outro. Isenção técnica. O advogado empregado, a sua jornada de trabalho, se for, atenção, se for exclusiva, ou seja, só advogo para aquela pessoa, é uma jornada de trabalho normal. 8 horas diárias, máximo de 48 horas semanais, não é isso? Se for o caso de uma atividade de advocacia não exclusiva, ou seja, advogo para esse cliente, que é meu empregador, mas posso advogar fora também. Aí, a jornada de trabalho é de 4 horas. Máximo de 20 horas semanais. Advogado tem direito, ou melhor, qual é o horário? Qual é o horário de atividade ou de trabalho noturno para o advogado? O adicional noturno, ele vai receber se ele elaborar de que horas a que horas?
Isso, das 20 às 5. Por que isso que eu sei, professor? Porque eu vou lembrar que o adicional noturno é de 25%. Se é de 25, ele vai ser elaborado das 20 às 5, entendeu aí? Ele vai ter direito ao adicional noturno de 25%. Não é a OAB que vai representar advogado e empregado em sede de acordo coletivo. Imagine que tenha lá um empregado, sindicato dos empregados, ou dos empregadores. Quem é que vai fazer o acordo coletivo, convenção coletiva? Quem vai representar o advogado e o empregado? A OAB? Não! O sindicato dos advogados. Se não tiver federação, se não tiver confederação dos advogados. Beleza? Entenderam isso, sim ou não? Maravilha. Publicidade na advocacia. Atenção que esse tema eu tenho convicção que vai ter uma questãozinha lá sobre publicidade. A publicidade não é proibida na advocacia. Ela é permitida com limites éticos. Publicidade é tornar pública uma informação. Posso colocar um anúncio no jornal? Sim. Olha lá na nossa matéria. Tem escrito lá, permitido em verde e proibido em vermelho. Posso fazer um anúncio no jornal? Sim, desde que tenha nome, número da OAB, telefone de contato. Não posso fazer propaganda. O que é propagandear? Apresentar um produto ou um serviço. Não posso. Posso mandar mala direta? Não. Mas posso mandar um informativo para os meus clientes, para os meus colegas? Para os meus clientes e meus colegas, sim. Posso participar de entrevista em canal de TV, em programa de TV? Sim, esporadicamente, desde que a intenção seja o quê? Informativa. Não posso ficar discutindo tese jurídica na televisão, de causas patrocinadas por mim ou por outra pessoa. Não posso ficar fazendo propaganda subliminar. Sou especialista em direito do previdenciário. E aí toda manhã estou lá, você que é da nossa região, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Porque somente um advogado previdenciarista pode te ajudar. Porque o melhor advogado previdenciarista é aquele que você conhece. É aquelas conversas fiadas. Cartão de visita, posso? Posso. Descrição de cor, logotipo, logomarca. Não pode ter fotografia. Pode ter site. Pode ter perfil de Instagram. Pode ter perfil de Facebook. Pode ter TikTok. Só que atenção, o conteúdo deve ser informativo. Não pode estar lá no TikTok, colocando lá em cima coisa e fica tanã, 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 tanã. Aí vai falando informativo, no final fala assim, fale comigo, sou o melhor, posso te ajudar? Não, porque aí não é mais informativo, estou apresentando, estou querendo vender. Virou propaganda. Código de Ética diz que toda regra de publicidade física é aplicada também à publicidade digital, eletrônica. Professor, posso advogar pro bono? Posso. Para o bem, de forma gratuita. Desde que seja o quê? Voluntário. Esporádico. Pro bono é não cobrar. Não é cobrar abaixo da tabela. Não pode ter uma intenção eleitoral, partidária, ideológica por trás dessa prestação de serviço. É o advogado que sentiu, não, para essa pessoa eu vou advogar de graça. Pro bono, para o bem.
que significa isso? Posso advogar para pessoa física que não tem recursos, ou para ONGs, empresas do terceiro setor, entidades que tenham assistenciais, posso. Não posso utilizar da atividade pro bono para ter vantagens. Para usar o pro bono para angariar outras causas. Beleza? Pô, professor, posso cobrar honorários com dinheiro? Claro. Cheque? Não recomendo, mas pode. Se voltar, nunca mais recebe, né? Mas tudo bem. Promissória? Pode. Pode ter boleto? Pode. Pode ter fatura? Pode. Pode ter fatura? Pode. Duplicata pode ter? Não. Pronto, chegou. Lembra daquele negócio? Duplicata mercantil. E a advocacia não pode ser mercantilizada, transformada em produto. Então, duplicata eu não posso. Agora, os demais eu posso. Posso cartão de crédito? Posso. Posso débito? Posso. Pode receber Pix? Pode. Beleza, gente? Entenderam isso? Eu tenho convicção que com as aulas que vocês tiveram aqui na Faculdade Legal, tantas horas, a maior carga horária do Brasil em curso online. Você não tem outro curso, outra faculdade que dê mais horas aulas em ética e estatuto do que aqui a Faculdade Legal. Com tudo aquilo que tivemos, o material de apoio e com esta revisão, eu tenho certeza, convicção, que você vai gabaritar ética no exame de ordem. As 8 primeiras questões são suas, garantidas. E você já tem 20% do que você precisa para estar na segunda fase. 8 questões, você precisa acertar 40. Garantiu as 8, restam 72. E dessas 72, você precisa fazer 32. Aí você para analisar assim e fala, realmente não é tão difícil. O que eu posso sugerir para você? Calma. Exame de ordem é muito mais um teste de nervos e de tranquilidade psicológica do que de conhecimento técnico. Com serenidade, com tranquilidade, com conhecimento adquirido pelo seu empenho, seus estudos, em conjunto com as aulas e o material proporcionado aqui pela Faculdade Legale, eu vou dizer para você que o seu sucesso, a sua aprovação, dessa vez chegou. Vou esperar o seu contato, seja pelo Instagram, Facebook, manda aqui para o Edinho, dizendo que foi aprovado e que ética e estatuto fez a diferença na sua aprovação. Desejo a você sucesso, porque boa sorte a gente acaba desejando para quem vai sozinho. Ah, você vai sozinho? Então, boa sorte. Não. Aqui nós vamos juntos. E o seu sucesso é o nosso sucesso. Uma boa prova. Tranquilidade. E eu não tenho dúvidas que essa aprovação é sua. Até mais. Tchau, tchau.